Hoje, eu e meu grupo vamos falar sobre elasticidade, que é uma medida importante na economia para entender como a quantidade demandada ou ofertada de um produto responde a mudanças em seus determinantes. Para a realização do trabalho, usamos o livro Introdução à Economia de Gregory Mankiw. Para explicar o conceito, imagine o seguinte exemplo. Imagine que uma guerra no Oriente Médio dificulte a distribuição do petróleo no mundo, causando um aumento no preço do petróleo. Qual seria a reação dos consumidores? Logicamente, os consumidores comprariam menos, porém, quanto exatamente o consumo da gasolina seria reduzido? Com base na elasticidade, poderemos responder essa pergunta. Elasticidade pode ser definida como a medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições do mercado. Porém, existem alguns tipos de elasticidade, como a elasticidade da demanda. A elasticidade da demanda mede o quanto a quantidade demandada responde a variações do preço, e nela se encontram dois tipos, a demanda elástica e inelástica. A demanda por um bem é chamada de elástica se a quantidade demandada reage substancialmente a uma mudança no preço. Quando a demanda é inelástica, a quantidade demandada responde pouco à mudança no preço. Para calcular a elasticidade da demanda, existe uma fórmula geral, que consiste na porcentagem de variação na quantidade demandada dividida pela porcentagem de variação na renda. Com base na fórmula geral, se a elasticidade da demanda for maior que 1, o bem é considerado um bem de luxo dispensável. Ou seja, a demanda por esse bem é bastante sensível às mudanças na renda dos consumidores. Por exemplo, se aumentar o preço de um procedimento estético consideravelmente, provavelmente a clínica perderá diversos clientes, pois é algo dispensável. Se a elasticidade da renda for menor que 1, o bem é considerado um bem essencial ou básico, ou seja, é algo indispensável para o consumidor. Por exemplo, uma cirurgia de urgência no coração. Se a elasticidade da renda for igual a 1, o bem é considerado um bem de renda proporcional. Nesse caso, a demanda por esse bem aumenta proporcionalmente à variação na renda dos consumidores, além dos casos extremos, como um produto perfeitamente inelástico, ou seja, um produto que a demanda não varia, independentemente de uma mudança no preço. Isso significa que mesmo que o preço aumente ou diminua, a quantidade demandada permanecerá a mesma, como por exemplo a gasolina. Quando o preço do combustível aumenta, os consumidores não têm muitas alternativas para substituí-lo. Eles precisam continuar comprando gasolina para abastecer seus veículos. Outro caso extremo seria um produto de demanda perfeitamente elástica, ou seja, qualquer mudança que suba o preço, a demanda cairá para zero. Além da elasticidade de preço, também é importante considerar a elasticidade de renda da demanda, que mede como a quantidade demandada varia em resposta às mudanças da renda do consumidor. Essa medida é calculada dividindo a variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual da renda. Ela nos ajuda a identificar se um bem é considerado normal, elasticidade maior que zero, ou inferior, elasticidade menor que zero, com base nas alterações da renda. Outra medida relevante é a elasticidade de preço cruzado da demanda, que mede como a quantidade demandada de um bem responde a mudanças do preço de outro bem. Para calcular essa medida, dividimos a variação percentual da quantidade demandada do bem 1 pela variação percentual do preço do bem 2. Isso nos permite entender se os bens são substituídos, elasticidade positiva, complementares, elasticidade negativa, ou independentes, elasticidade igual a zero. Além da demanda, também podemos analisar a elasticidade de preço da oferta para entender melhor as interações entre oferta e demanda em um mercado. A elasticidade de preço da oferta mede como a quantidade ofertada de um produto ou serviço responde a variações no preço. De acordo com a lei da oferta, há uma relação positiva entre o preço de um bem e a quantidade que os produtores estão dispostos a ofertar. Em geral, quando os preços estão mais elevados, os produtores têm um incentivo maior para oferecer mais unidades do produto no mercado, visando obter maiores lucros. Por outro lado, quando os preços estão mais baixos, os produtores podem encontrar menos incentivos para ofertar grandes quantidades do produto. A elasticidade de preço da oferta é calculada como a porcentagem de variação na quantidade ofertada dividida pela porcentagem de variação no preço. Se a elasticidade de preço da oferta for menor que 1, dizemos que é inelástica, o que significa que a quantidade ofertada varia menos do que a variação no preço. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os produtores têm capacidade limitada de aumentar rapidamente sua produção em resposta a um aumento na demanda. Por outro lado, se a elasticidade de preço da oferta for maior que 1, dizemos que é elástica, o que indica que a quantidade ofertada varia mais do que a variação no preço. Nesse caso, os produtores têm maior flexibilidade para ajustar sua produção de acordo com as condições de mercado,
sendo capazes de responder de forma mais sensível a mudanças no preço. Também existe o conceito de elasticidade preço da oferta unitária, em que a elasticidade é igual a 1. Isso significa que a variação percentual na quantidade ofertada é exatamente igual à variação percentual no preço. Nesse caso, as alterações no preço têm um impacto proporcional na quantidade ofertada. Portanto, ao considerar a capacidade de entrada e saída das empresas de um mercado ao longo do tempo, é relevante analisar não apenas a elasticidade da demanda, como mencionado anteriormente, mas também a elasticidade preço da oferta. Ambas as elasticidades fornecem informações valiosas sobre como a oferta e a demanda interagem e respondem a mudanças nas condições de mercado, influenciando os preços e as quantidades transacionadas.